Fala, meus queridos, como vocês estão? Iniciando agora mais uma análise de mercado criptos. E sim, não estou na minha casa, eu estou no Rio, olhando aqui para o mar, mas cá estou eu. E vou te contar, viu, chefinho, o que eu não faço por você? Porque eu saí da praia para vir aqui gravar para vocês, porque hoje a gente teve um movimento bem bacana de criptos, eu quero mostrar aqui para vocês, mas não liguem para minha aparência, eu estava na praia. Vida de trader, arrasta para cima, arrasta para cima. Brincadeira. Vamos falar um pouquinho sobre os mercados aqui. Começando aqui pelo Bitcoin. Bitcoin, você me deu um olé aqui, viu? Ele me deu um olé, eu admito. Mas a gente acabou refazendo essa compra, né? E essa compra a gente fez usando justamente a correlação com o próprio Ethereum, que veio encaixado bonitinho na compra dele. Então a gente consegue fazer esse tipo de operação, principalmente quem está na nossa mentoria já entende os porquês. Então a gente acabou fazendo essa compra e o alvo dessa compra, que inclusive vocês tiveram aqui a primeira oportunidade, essa região continua válida, inclusive a gente teve uma manipulação no micro, né? Se a gente for olhar aqui o próprio 5 minutos, o que a gente fez foi o dia do Fed lá que falou, né? Ele fechou abaixo, fechou acima, pau na compra. Isso aí é Spring, quem já acompanha a gente há um bom tempo já sabe do que se trata. E o alvo final, realmente, gente, é conseguir romper esse topo. Com certeza que já pagou 3, 4 vezes, mas o alvo dessa operação, para quem ainda está comprado, ou protegido, ou fez 2 mãos para poder conseguir aí alvo de diário, é isso. Capturar essa liquidez e tocar finalmente a linha de boss aqui que a gente tem do diário. Porque eu só vou considerar que realmente eu posso fazer uma venda se ele tocar aqui. Mas, Ariane, se ele não tocar e cair a partir daqui, que tem um aluno nosso, né, que tava falando assim, Bitcoin fez topo duplo, vai cair e vai deixar nós. Calma, para tudo a gente consegue se organizar. Não é aquilo que eu tenho que correr atrás do gráfico, correr atrás do ativo. Eu vou traçar minhas regiões. E se ele atingir a região, eu vou fazer aquilo que eu estou pretendendo ou não dentro da minha estratégia. Então, vamos supor, cara, começou a cair daqui, eu tenho região de compra, eu vou procurar argumentos para compra. Se perder aqui, aí eu vou recalcular a minha rota. Fazendo isso aqui, voltando aqui, fazendo aqui, aí eu fico confortável para procurar uma venda. Mas eu não fico confortável em procurar uma venda enquanto eu tiver isso aqui na minha cara, meus amigos. Enquanto eu tiver isso e isso, esse topo duplo. Porque se eu for estopada, eu vou falar assim, bem feito que eu fui estopada. Porque eu não opero assim. Eu entendo que eu opero topo duplo, mas isso não é parte do operacional, não. Isso não é parte definitivamente do SMC, porque nós enxergamos isso aqui como uma liquidez. Todo mundo que vendeu tá com stop aqui. Todo mundo que vendeu tá com stop aqui. E o institucional vai fazer o quê? Posso até cair, meu amigo, mas antes eu vou te pegar. Antes eu vou te estopar. E é isso que ele vai fazer. Isso e isso. E a gente tenta vender aqui. Se não fizer, nós recalcularemos nossa rota. Capite? Beleza? Então, o que eu quero mostrar agora para vocês? Dentro dessa oportunidade que a gente acabou de reverter novamente mais um fluxo, né? Porque os 60 minutos, o que ele estava fazendo? Um movimento de mitigação, de tentar trazer o preço para um ponto mais barato do gráfico, né? Quando ele fez esse movimento aqui, ó, pá, e agora, foi nessa noite, né? No dia de ontem, fez isso, mais uma vez, ele reverteu o fluxo. Então, eu posso entender que esse 60 vai estar alinhado ao 300 minutos, que está alinhado a um diário de alta. Mas Ariane, o diário, se a gente for ver aqui, é um diário que tá desse jeito, ó, tá lento, tá devagar, claramente é uma bandeira de baixa. Pode ser, a gente não trabalha padrão gráfico, mas isso sim, realmente é um movimento de impulsão, seguido de um movimento de correção, mitigação em formato de canal. Isso identifica movimento corretivo. O impulsivo é a queda. Então, o que eu vou fazer? Mesmo que seja um movimento corretivo, o diário está de alta, não muda minha análise. Então, agora o 60 está alinhado ao diário, o que eu vou fazer? Esperar um recuo para tentar comprar. Então, eu tenho 2 oportunidades intermediárias aí que pode acontecer no dia de amanhã, inclusive, porque sábado as criptos até dão algum tipo de trade, sábado de manhã, provavelmente. Região de 77.370 até 76.825. Então, até 76.825 é a primeira região de compra, gosto muito dela. Depois a gente tem essa segunda região aqui, ó, de 76.345 até 76.000. Provavelmente, e depois de 75.740 até 75.110. Essa região aqui, a última, sinceramente, ela vai ser só a defesa do médio player. Eu gostaria que o preço parasse aqui para ir, porque se ele evoluir depois dessa região, fica bem fraco.
ele já rompeu, ele tem que ir rápido e forte, senão o vendedor vai bater novamente, tá? Olhando aqui o cenário de DXY, a gente viu que conseguiu parar naquela região de venda nossa, e aí ele descarregou até esse ponto novamente, que era a mesma região do diário anterior. E aqui ele tá segurando. Isso aqui eu posso chamar que isso aqui é uma defesa do médio do player comprador, sendo que aqui é toda a minha região de trabalho dele, e aqui é o ponto que ele tem a referência, a manipulação, e a defesa do médio. Ele vai tentar jogar esse preço de volta para cá, tá? Realmente essa região eu coloquei em amarelo porque ela é intermediária. Então não é uma região forte, é uma região de 60 minutos. Mas saiba que pode ser um ponto de parada rápido. Depois dessa região aqui de 98, eu tenho essa próxima região, que é uma região forte de 300 minutos. Mas ela me incomoda e eu venho falando isso para vocês porque eu tenho muita liquidez aqui. Eu tenho esse topo duplo aqui que me incomoda. Então eu não quero que vocês operem o DXY, obviamente, mas é sempre pra gente ficar de olho. Se tá a região de resistência, a gente vai estar procurando esses ativos para comprar. Se está numa região de suporte, esses ativos vão virar para venda, e esses ativos aqui, todos os pares que começam com SD, a gente vira para compra também. Melhor região de venda do mundo de todos eles, só aqui, em 99,686. Teoricamente, se ele segurar aqui nesse 60 e voltar a cair, pode dar uma última guinada aí para o Bitcoin atingir essa região que a gente quer tanto, de 80 mil até 83.570. E se atingir essa região, eu estarei me preparando para poder fazer essa venda, certo? Então agora vamos falar sobre Ethereum. Ethereum, da mesma forma, ele está fazendo o mesmo movimento que o Bitcoin, só que claramente ele está mais fraco, o Bitcoin já está quase no topo, Ethereum não, o Ethereum ainda está nesse formato de topos e fundos descendentes do 300 minutos, dos 5 horas. Aqui foi onde aconteceu a compra do Bitcoin, era uma região muito forte dos 5 horas, a gente tinha uma linha de boss dos 5 horas bem aqui, eu tinha esses fundos nivelados, então bastava eu encontrar o meu POI, que aqui ele iria dar a beijoca e poder fazer o nosso repique de venda, né? O repique, no caso da tendência de 300 minutos, né? Mas ele ia tocar aqui para poder fazer a nossa pernada de compra, certo? Então é isso que nós temos aqui no Ethereum. Não sei se o Bitcoin, se ele atingir o diário, o Ethereum vai tentar romper o diário, que também seria muito interessante, mas a gente vai trabalhar o seguinte: se o Bitcoin atingir aquela região de venda, eu vou ter que desfazer das minhas compras do Ethereum, tá? Se o Bitcoin atingir a venda e der a venda, né? É importante ressaltar, e der a venda, não adianta ele atingir a região, ele tem que me dar o gatilho também. Se ele me der a venda, eu tenho que desfazer dos meus Ethereums, tá? Porque aí, provavelmente, quando ele cair, quando o Bitcoin cair, Ethereum vai cair mais, Near vai cair mais, Panda vai cair mais, e todas as altcoins vão cair mais, Solana mais, etc e tal. Olhando aqui o cenário micro, para quem vai ver esse vídeo amanhã, a gente tem duas oportunidades de compra aqui, sabendo que nós tivemos essa inversão do fluxo também, ó. Fechamos acima, invertemos a última pernada, recuou e rompeu novamente. Então agora a gente tem essas duas regiões intermediárias aqui, de 2.288 até 2.281. Depois a gente tem essa região de 2.271 até 2.265. Essa região aqui ainda é válida, assim como defesa do médio, de 2.233, mas sinceramente eu não gostaria que voltasse lá, porque mostra a fraqueza do preço. E se ele voltar até aqui, grandes chances da gente vir parar somente em 2.134, certo? Região vendedora melhor de Ethereum mesmo, a gente tem essa região intermediária aqui, que é de 60 minutos, e de 300 minutos também, de 5 horas, né? Que é 2.344 até 2.378. Acredito que se o Bitcoin subir até o diário, é aonde a gente vai estar chegando com o Ethereum junto, tá? Então vamos ficar de olho aí nessa região. E se passar desse ponto, claramente, caso o Bitcoin não dê a venda lá na linha do diário, a gente vai vir para 2.590 até 2.714. Então temos alvos para cima. Solana, já com as regiões atualizadas aqui para nós, não tocou, olha que sacanagem. Esse aqui foi o vídeo de terça ou de quarta que eu fiz pra vocês. Uma merreca, foi sacanagem. De 81,33 até 80,42. Ainda pode voltar aqui e dar essa compra, tá? Ainda tá considerando, eu ainda tô considerando essa região. Se vier aqui pra cima em 87,41 até 88,86, eu vou estar olhando para a venda com certeza. Se passar dessa região de venda, a gente vem aqui para Solana em 94,08 até 98,12. E é isso que temos para você, minha querida Solaninha. Ripple tá trabalhando nessa base, né? Não atingiu a nossa compra aqui, atingiu a nossa venda, né? Mas eu gostaria que tivesse atingido bem aqui a compra. Também continua uma região válida em 13389 até 13191. E para a venda, a gente só tem ainda essa região aqui em 1,4514 até 1,4725. É isso que temos. Não tem mais nada para você. Pendle, cara, como o Pendle foi forte. Foguetinho. Fiquei triste, porque ele fez todo o cenário aqui de indução para mim. Todo o cenário de indução, só faltou tocar o POI. E
foi-se embora, validando mais uma pernada de compra. Então, ele validando essa pernada de compra, ele me atualiza regiões de compra nesse recuo e nesse recuo. Primeiro recuo que a gente pode estar pensando em pendor em 1446 até 1410, depois 1331 até 1282 e, se vier aqui, com certeza vou querer muito comprar, e 1217 até 1,170. Região de venda que a gente tem mais válida aqui em pendor é 1,699 até 1,868. E depois 2,071 até 2,273. Lembrando, 243. Lembrando que se você quer essas regiões atualizadas em tempo instantâneo, momentâneo para você, dia após dia, aproveita e entra na nossa comunidade. Inclusive, tem aqui o nosso cupom que você pode usar. Coloca a versão Pix, que você vai ver que é R$0. Aproveita e entra na comunidade, degusta lá. Tem o pré-mercado todos os dias ao vivo às 8h15 da manhã. O Clinton acaba tomando mais frente da comunidade, eu fico por conta do YouTube, mas vira e mexe eu tô lá também, a gente tá sempre trocando ideia, a gente tem o mesmo operacional, é muito bacana, é muito interessante, é um ambiente do Zoom que a gente tem muita intimidade com vocês, então é muito bacana mesmo. Quem quer saber de análise de curto prazo, é o caminho certo. Quem também quer saber de montagem de carteira de médio e longo prazo, pode ir para lá também, porque lá você solicita a empresa que você está afim de entender um pouco mais e a gente vai te passar a nossa visão fundamentalista. Então lá é o melhor lugar para você alinhar a parte técnica com a fundamentalista e aproveitar o melhor que o mercado pode te oferecer. Afinal, a questão do day trade, a gente faz um dinheirinho lá e tudo mais, mas o que muda o seu patrimônio mesmo é pensar a médio e longo prazo. Tudo aquilo que você fizer no curto prazo, você joga para médio e longo prazo. E assim você vai construindo o seu patrimônio, certo? Antes da gente ir para NIR, eu queria mostrar aqui um pouquinho do Fear and Greed para vocês. Olha como que ele tá, nível 26. O que isso quer dizer? Quer dizer que com a queda que a gente teve no dia de ontem e antes de ontem, o pessoal voltou para o nível medo. O que é interessante dar uma força a mais para que o Bitcoin suba mais um tequinho para atingir aquele diário que a gente tanto quer para poder procurar argumentos de venda. Então isso aqui corrobora muito com o cenário que a gente vê aí, um cenário bem curto prazo para um pouquinho mais de alta, tá? Então agora falando de NIR, sua linda, maravilhosa, também parou aqui no nosso cenário de 5 horas, é aonde está segurando esse vídeo aqui, essa região a gente fez na terça-feira para vocês, então essa região continua super válida, tá gerando a compra aí em 1,293 até 1,263, próxima região cessa a perder, 1,240 até 1,220, e região vendedora continua essa primeira aqui, em 1,443 até 1,508, se passar, a gente vem para 1,648 até 1,721. Viu? Linda, 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 respeitando todas as regiões. Sky, pessoal da comunidade é viciado nisso aqui, eu não entendo porquê, mas a gente continua falando aí, porque o pessoal gosta de operar. E até porque, né, a tendência dela tá mais forte do que todas as outras, né, se a gente for olhar. Então essa região aqui foi 100% agora mitigada, tá? Vou até colocar ela em amarelo, só pra gente ter como referência, mas agora a compra já se deu e a gente tem que esperar evoluir. Eu não tenho venda para cá, porque o meu alvo dessas compras que já deram aqui nessa região, tá para cá, tá para consumir esse topo duplo que a gente tem aqui, essa liquidez, igualzinho a gente acabou de ver em Bitcoin. Se perder essa região, eu vou procurar por compra somente aqui em 07666 até 07509 e depois, por último, 07204 até 0940, certo? É isso que temos para Sky. E Hype, por último, deu a nossa compra aqui também, lindíssimo. Cara, deu a venda, deu a compra, que coisa linda. Essa região aqui continua válida, sim, porque ele vem de zona a zona, né? Então a próxima zona é o último topo, que é esse daqui. Então essa compra que já se deu, já vou até colocar em amarelo também, assim como a gente colocou a Sky, né? Porque já tá 100% mitigada essa região. E aí, a gente tem caminho livre para aqui, 42,798 até 43,618. Se passar dessa região, não tenho mais venda, tá? E caso perca aqui essa região, que agora eu tenho essa liquidez, sim, aqui embaixo, é uma região mais perigosa por conta dessa liquidez de fundo duplo, fundo nivelado, né, que criou, a gente vem para essa próxima região em 37,765 até 36,977. Se perder, é possível, né, mas é um caminho longo aqui, a próxima compra é só aqui embaixo, em 32,817 até 31,150, certo? Então é isso, meus queridos, espero que tenham gostado aqui. Eu vou começar a chamar isso aqui agora, igual o meu querido amigo Stormer fala, né? Ari on board, porque agora eu tô on board, viu? Vou viajar essa semana, vou viajar semana que vem, só que semana que vem eu acho que não vou conseguir tanto gravar pra vocês. Eu tô aproveitando que o dólar tá barato, né? Vou levar as crianças pra Disney, então vou estar sem babalar. Então, assim, não sei como é que vai ser. Mas a gente vai dar um jeito de aparecer por aqui. Grande beijo pra vocês, um excelente feriado e final de semana. Beijo!